Hoje é sexta-feira, dia de falar sobre os cuidados com os nossos animaizinhos de estimação, na hora do banho principalmente, viu? Nosso bate-papo hoje é com duas profissionais, viu? Com a médica veterinária Kellen Oliveira e também com a adestradora de cães Beatriz Saraiva. Então a gente vai dar o bom dia e já fazer pergunta para a primeira, viu? Bom dia a vocês duas. Vamos conversar primeiro com a veterinária, né, a Kellen Oliveira. Eu queria perguntar, em primeiro lugar, banho de mais ou de menos pode fazer mal para os nossos pets, independente de qual seja esse animal? Sim, o que é recomendado é que na natureza o cão, né, ou o gato, eles praticamente não tomam banho só quando chove. Porém, né, hoje com essa proximidade do ser humano com o animal, muitas vezes o animal, né, tem acesso ao sofá, tem tutores que terminam dormindo com esse animal, existe aí a indicação de pelo menos um banho a cada 15 dias, um banho uma vez por semana. O que não é recomendado seriam mais de um banho por semana. Aí as recomendações que existem nesses casos, né, do paciente ter que tomar mais de um banho por semana, seria em caso de problema dermatológico. Tá explicado, então. Bom dia para vocês duas. Eu queria perguntar agora para a Beatriz, que é adestradora, eu queria entender se tem como, porque a gente sabe, né? Alguns animaizinhos não conseguem se comportar ali na hora do banho. Existem técnicas de adestramento que ajudam nesse momento? Com certeza. Como a doutora falou mesmo, né? Não é natural para o cachorro tomar banho. Então, assim como não é natural também viver numa casa fechada, com paredes, então tudo a gente precisa fazer uma adaptação correta, tá? Então, na hora do banho não é diferente. Então, eu sempre recomendo que desde o primeiro contato do cachorro com o banho, seja feito de uma forma mais agradável possível. Então, por exemplo, a gente não pode pegar o cachorro, botar ele dentro do chuveiro, ligar a água e banhar ele por completo, né? Então a gente pode fazer o quê? Primeiro, familiarizar ele com o ambiente do box, do chuveiro, deixar ele molhar a pastinha, brincar com ele lá dentro. Se tiver comida nessa hora, melhor ainda, né? E depois a gente liga o chuveirinho, molha as patinhas, sempre de forma tranquila. A partir do momento que a gente vê que o cachorro está com medo, tá desconfortável com aquilo ali, né? Desconfortável demais com aquilo ali, a gente cessa o banho naquele dia e tenta em outro momento onde o cachorro esteja mais tranquilo. Tá ótimo, Beatriz. Agora vamos com a veterinária Kellen. Kellen, existem aí os shampoos certos para a pele, para o pelo do pet, se for cachorro, se for gato? Tem gente aí que dá até banho, às vezes com sabão de coco, enfim. Pode isso? Qual a forma correta de escolher esses produtos aí para dar o banho nos pets? Bom, a gente precisa lembrar que cada pele, né, de cada animal, inclusive do ser humano, ela tem um pH. Então, por exemplo, o nosso pH da nossa pele, ele é um pouquinho mais do tipo básico. Então, variando aí de 6,5 até 7, 7,5 aí para determinadas regiões. No caso dos cães e dos gatos, eles têm uma pH um pouquinho mais baixo do que o nosso, variando aí de 5 a 5,5. Então, o shampoo, o sabonete a ser utilizado no momento do banho, ele tem que ser específico para utilização de veterinários, né? Então, ele tem que ser específico para cão, ou para o gato ou para ambos, né? Porque a pele deles tem mais ou menos o mesma pH. Então, não é indicada a utilização de, por exemplo, coisas muito básicas. Então, o sabão de coco, ele, no geral, ele é um pouquinho mais básico. Não é indicado também a utilização de shampoos de seres humanos para os cães. Por quê? Porque também o pH desse shampoo para ser humano, ele é um pouquinho mais básico. Então, ele vai variar aí de 6,8, mais ou menos entre 6 e 8, 7. Né? Então, sempre que for utilizar esses produtos, utilize para a finalidade de pets. Né? Então, utilizar um shampoo para cães e um shampoo para gatos. Tá certo. Agora, ainda sobre comportamento dos animais, tanto na hora do banho ou até fora, né, desse momento. Beatriz, existe alguma raça que ela é mais fácil da gente lidar? Para quem está pensando
em adotar um pet, às vezes não tem tanto tempo, né, para treiná-lo, para adaptá-lo, como você mencionou aí, que é necessário. Existe alguma raça que é mais indicada nesses casos ou não? Tem sim. Existem raças que foram criadas por nós, seres humanos, para ajuda em caça. Por exemplo, o Golden. O Golden é uma raça que se adapta muito bem à água, porque eles foram criados, as cruzas foram feitas para criar um cão que ajudasse na caça de aves. E como que essa caça ocorria? O pessoal, né, atirava na ave, ela caía na água, o Golden entra na água, pega a ave e traz de volta ao dono. Então, o Golden é uma raça que se adapta muito bem. Porém, não é só pela raça que a gente vai decidir se o cachorro vai se adaptar bem ao banho ou não. Existem Goldens que não se adaptam, que a gente tem também que fazer essa adaptação. Tá ótimo. Agora, a gente vai tentar ajudar uma telespectadora aqui que mandou uma pergunta e eu vou dividir a pergunta dela para vocês duas, para Kellen e para Beatriz. Olha só, ela perguntou assim, a Magda, ela falou, olha, eu tenho uma calopsita que não gosta de tomar banho. Já coloquei a vasilha de água no viveiro, coloquei o viveiro no sol, já tentei no chuveiro, na chuva, nos esguinchos de água no quintal e nada. Da vasilha de água não chega nem perto, do restante sai correndo. Só falta dar banho na marra, debaixo da torneira. O que eu devo fazer? Primeiro eu quero perguntar para a Kelly se a calopsita ela deve, né, tomar banho e sim, de quanto em quanto tempo. E depois a Beatriz vai responder para a gente, né, se for necessário mesmo esse banho, alguma dica aí para tentar ajudar a Magda. Primeiro a Kellen. Kellen, quem tem calopsita em casa, é necessário sim dar banho nesse animalzinho? Não, não é necessário. Eles vão tomar banho assim que eles se sentirem confortáveis. Então, no caso das aves, né, então dos psitacídeos e das aves canoras, que são aqueles passarinhos que cantam, quando eles sentem necessidade de um banho, eles só vão tomar banho quando sentem calor. Então, eles muitas vezes vão até na vasilhinha de água para tomar banho. Então, não existe essa necessidade, né, de dar banho na calopsita. Ah, olha só, aliviando a barra da Magda aí. Mas mesmo assim, eu quero perguntar para a Beatriz. Beatriz, então, o que ela deve fazer ali para que a calopsita, se ela sentir necessidade, como a Kellen disse, né, para que ela tenha ali os ambientes, o recipiente ali para ela se banhar sozinha? O que ela pode fazer? Bom, de ave eu entendo zero, porém a gente pode usar a mesma metodologia que aplicaria com o cachorro. Então, assim, a minha irmã, ela tem 7 calopsitas, então um pouquinho assim eu acabo, né, me familiarizando. Mas o que ela faz? Ela coloca elas no sol mesmo, deixa ali o potinho de água, mesmo que elas tomam água normal, e quando ela sente a necessidade, elas vão se banhando. Mas o que ela faz também, que eu já vi ela fazer? Ela bota num borrifadorzinho de água e vai espirrando, não direto na calopsita, ela bota no ar, assim, ó, como se fosse uma chuvinha, uma garoa, assim, sabe? E vai conversando. E, ai, que lindo! Do jeito que elas têm o vínculo delas. E pra ela deu certo. Aí, ó, pode ser que dê certo também pra Magda, né, Marina? Então, tá feita a dica. Acho que a gente conseguiu ajudar ela um pouquinho com esse pet que não é tão convencional, né? E olha, eu queria agora saber da doutora Kellen se o uso de condicionadores, ele é recomendado para os pets? Existem produtos específicos para esses animais, condicionadores específicos para os animais? Ou eles podem usar, por exemplo, os humanos? Bom, a regra, ela segue a mesma regra do shampoo. E o condicionador principalmente, porque no geral a gente vai utilizar o condicionador para animais que têm pelagem longa, animais que vão fazer determinados penteados, tosas, né? Então seria mais utilização para pelagem longa para evitar, né, que aquele shampoo que tirou toda a oleosidade do pelo e da pele do animal. Então o que o condicionador vai fazer? Vai hidratar esse pelo para desembaraçar de uma forma mais fácil. Então, também existem os condicionadores, né, próprios para o uso veterinário, ou seja, próprios para o uso para o cão, ou para o gato, ou para ambos. Então, a regra segue do mesmo jeito, jamais utilizar um condicionador de seres humanos para essas espécies animais.
Ok, agora a pergunta para a Beatriz. Beatriz, falando ainda sobre o comportamento, né, dos animais, principalmente dos cães, quando a gente acostuma ali, né, o cãozinho desde filhotinho, na questão do banho ou então outro comportamento, né, em outro aspecto aí, fica mais fácil se ele for acostumado ali desde pequenininho, e quem já adota um cãozinho ali, de repente, que já tem uma certa idade, com 1, 2 aninhos, ela vai ter essa dificuldade por não ter acostumado esse animal desde pequenininho? Então, respondendo à primeira pergunta, né? Fazendo adaptação desde filhote, tem como o cachorro gostar realmente do banho? Tem, sim. Inclusive, eu tenho o Instagram, não sei se eu posso falar aqui. Pode sim, pode, claro. Pode. Isso, lá no meu Instagram, @beatriz.adestradora. Eu fiz uma live uma vez dando banho nos meus. Então eu tenho dois cães grandes, e eles amam tomar banho, gente, a coisa mais fofa desse mundo. E aí eu fiz a live e deixei lá salva. E aí na live também eu explico bem mais a fundo, eu demonstro, né? Então quem tem muita dificuldade, acho que era interessante ir lá dar uma olhadinha. E respondendo ali, né, sobre cães adultos, tem como fazer essa adaptação e tem sim como esse cão gostar. Uma coisa também que eu estava pensando aqui, que talvez o pessoal possa ter essa dúvida, é o pós-banho, que é o secador. Muitos cães precisam secar, né? Então, uma dica bem básica que todo mundo pode aplicar e que nem vai demandar tempo no dia a dia, são duas coisas. Toda vez que vocês forem tomar banho, leva o cachorro para dentro do banheiro com vocês, fecha a portinha e deixa eles ficarem escutando a água batendo no chão, deixa eles se situarem com o ambiente banheiro. E segundo, toda vez que vocês forem secar o cabelo, mulherada aí que tem muito hábito de secar o cabelo, principalmente agora no frio, quando estiverem no quarto, no banheiro, enfim, onde vocês secam o cabelo, leva o cachorro também e deixa ele ir se habituando também com aquele som. No começo ele pode ficar assustado, se esconder, mas com o tempo ele vai vendo que não tem nada de demais acontecendo, que tá tudo bem, e vocês vão criando esse vínculo nesses dois momentos, banho e secar o cabelo. Essa experiência nova, né, causa esse estranhamento, né, Beatriz? Por isso que é bom a gente ir mostrando, apresentando essas novidades para os bichinhos. Doutora Kellen, as dermatites nos pets, elas são comuns? Quais são as principais dermatites que acometem os pets? Sim, elas são comuns, né? Mas é incomum dela acontecer por um excesso de banho, por exemplo. O mais comum de acontecer, de acordo, né, com o excesso de banho, seria, na verdade, a falta de secagem, que é isso que a Beatriz falou. Então, sempre após o banho, o animal ele tem que estar sempre muito bem seco. Então, quando for fazer o banho num filhote, por exemplo, que não tem recomendação de ir em pet shop, então o tutor ele precisa estar ciente de que, se é um filhotinho de pelo longo, ele vai precisar secar esse animal muito bem. Então, essa deficiência na secagem é que pode acarretar no caso, uma dermatite. Então, dentro das dermatites, porque dermatite é um nome muito genérico, né? Então, eu tenho, por exemplo, as de fundo bacteriano, eu tenho as de fundo fúngico, né, que seriam as micoses, e eu tenho as de fundo, por exemplo, de ácaro, que seriam as sarnas. Então, vai variar muito. No caso de um banho, né, mal dado, uma secagem mal feita, o mais comum é que ele tenha uma dermatite de fúngica a bacteriana. E as duas podem estar associadas também. É muito incomum o paciente que vai ao pet shop, toma banho, né? Se for um pet shop que já tem ali aquelas toalhazinhas já higienizadas, né? Que vem em pacotinhos separados. É muito incomum ele pegar uma doença de pele no pet shop. Ele pegaria por conta disso, né? Por conta de um banho realizado de forma deficiente, no caso, principalmente a secagem. Ok, agora Beatriz, fala pra gente, eu fiquei até curiosa quando você contou aí sobre a live que você fez, né? Dando banho em dois cães que você tem. É aconselhável a pessoa que tem mais de um animalzinho em casa dar o banho junto? Pode dar algum problema? Ou o ideal é que eles sejam acostumados desde pequenininhos, tomarem banho junto? Ou não? É melhor dar um num dia, outro no outro? O que você aconselha aí? Na verdade, quem vai saber responder melhor isso é a pessoa que tem o cachorro, que ela conhece o cachorro. Então, assim, os meus dois, eles são muito tranquilos no banho, eles são muito educadinhos.
E um acaba apoiando o outro. Caso um fique com medo, no caso do Flock, que é o meu machinho, ele é muito medroso, né? Então a gente vem sempre desconstruindo vários medos dentro dele, do banho, de barulhos, essas coisas. Então a Kiara, que é a minha outra cachorrinha, ela passa muito essa segurança para ele. Então nesse caso ajuda. Agora, se a pessoa que está em casa assistindo tem 2 cães que são super agitados, que vão quase quebrar o banheiro inteiro, os 2 juntos lá dentro, aí é aconselhável que né, cada um tome um banho separadamente. Os 2 têm que se unir, né? Um para apoiar o outro e não se unir contra o tutor, nesse caso, né, Beatriz? Porque senão o dono do animal ali não vai conseguir lidar nesse momento, né? Exato. Doutora, agora, fala comigo sobre os cuidados com os olhos e os ouvidos dos pets. Como é que faz a higienização dos ouvidos, por exemplo, na hora do banho ali? Existe algum cuidado especial, algum produto específico? Sim, na verdade, primeiro a higienização tanto dos olhos e dos ouvidos, ela é realizada após o banho. Durante o banho, o que tem que ter cuidado? Colocar chumaços de algodão nos 2 ouvidos, né, para evitar a entrada de água e cuidado com questão de shampoo, né, o condicionador na região dos olhos. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Ao final do banho, a gente vai retirar esses chumaços de algodão, né, e vai utilizar o que a gente chama de ceruminolítico. Então, que é o quê? Quando o animalzinho, né, que é uma substância que ele desfaz a cerinha do ouvido do animal, quando o animal precisa, né? Então, nem são todos os animais que precisam. Então, é um produto líquido que você aplica no ouvido e depois você faz a secagem e pronto, é só isso. Não se usa mais fazer retirada de pelos internos dos ouvidos, nem de cães e nem de gato, porque isso era uma prática de há 10, 15 anos atrás, aí todo mundo tirava os pelinhos, né? E esse arrancamento desses pelos, além de causar dor, né, ele deixava os ouvidos muito expostos, né? Então, o canal auditivo muito exposto e isso sim gerava um problema aí, uma otite. E no caso dos olhos, basta você passar uma gaze, né, na região dos olhinhos para tirar algum excesso de lágrima que tenha ou algum excesso de secreção que tenha ali, mas no geral é isso, é ter cuidado com água, né, nos ouvidos e água com shampoo ou com condicionador nos olhinhos dos animais. Cuidado e carinho sempre, né? Beatriz, agora uma dica que você deu aí, lá no comecinho, em relação ao banho, você falou ali que pode ter a comida ali no momento do banho, que pode acalmar um pouquinho, né, o animal. E de que maneira introduzir aí? De que forma? Dando como recompensa? Como é que a pessoa pode usar ali a comida a favor do banho do pet? Sim, eu gosto muito de usar ou petisquinho mesmo, petisquinho próprio para cachorro, ou coisas pastosas, patezinho de cachorro também. Tudo existe para cachorro hoje, né, gente? Então, assim, tem um patezinho que tu pode colocar num recipiente que dificulte ele de conseguir comer esse patê, tá? Lamber esse patê, e deixar ele distraído com o patezinho enquanto a gente está ali manuseando o cão para o banho. Tá? Uma outra dica também, não sei qual que é a opinião da doutora, enquanto a gente não consegue dar o banho por completo no cachorro, de forma que ele fique tranquilo, que ele deixe a gente dar o banho, dá pra gente dar uma enroladinha com um banho a seco de pet, que a gente, vem um vidrinho assim, a gente umedece o cão, deixa agir um pouquinho, depois vem com uma toalhinha e vai secando ele. Nesse momento eu já vou fazendo uma massagem, já fico brincando, já sempre num tom de tranquilidade, de brincadeira, nada de estresse, tá? E aí a gente seca ali, depois passa o secadorzinho e aí o cachorro fica limpinho, né? Mas ainda necessitando de um banho completo. Tá explicado então, né? O importante é tentar não deixar o animal estressado, né? Acho que Exato. Isso é fundamental. Por falar nesse assunto, Beatriz, a gente muitas vezes encontra, né, os animais que vão para o pet shop para tomar banho e eles voltam com um comportamento diferente. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse comportamento deles nesse pós-banho. Como identificar, por exemplo, que algo estranho, algo errado possa estar acontecendo com esse animal na hora do banho? Infelizmente a gente sabe, né, que pode acontecer
situações complicadas ali durante esse momento. Como a gente identificar? Os animais, eles se comunicam com a gente de alguma forma? Sim, o cachorro ele fala com a gente o tempo inteiro, tá, gente? Então, assim, o rabinho dele fala uma coisa, a postura da orelha fala outra coisa, o focinho, toda a tensão do rosto dele fala alguma coisa. Então, eles se comunicam 24 horas por dia, até mesmo quando eles estão dormindo. Tá? Então, se ele, toda vez que ele vai para pet shop, ele tem um medo muito extremo, quando volta tem um medo também muito extremo, é sinal de que a pet shop, né, nem vamos falar alguma coisa que talvez, né, acusar a pet shop de alguma coisa, mas é sinal de que ele não está gostando daquilo ali. E muito provavelmente o pessoal da pet shop não está fazendo nada para melhorar aquele medo do cão, né, para que ele fique tranquilo. Então, hoje, aqui onde eu moro, em Florianópolis, tem algumas pet shops que são especializadas nessa dessensibilização do banho. Né? Dessensibilização é exatamente isso que a gente está falando aqui. É deixar o cão menos sensível àquele toque do banho, da água e tudo mais. Então, ou ter essa opção de procurar uma pet shop que faça esse tipo de trabalho de dessensibilizar o cão, sempre visando o conforto dele no banho, ou dar o banho em casa. Tá ótimo, boa dica. Para a gente finalizar, Kellen, uma pergunta a você sobre a Covid-19. Você sabe dizer para a gente se os cães ali, os animais, enfim, podem carregar o vírus ali, por exemplo, na patinha, quando vai passear? E se sim, como fazer essa limpeza ali, né? Sem precisar dar um banho, né? Porque vai passear todos os dias, então não vai dar banho todo dia. Mas tem como fazer uma higienização ali das patinhas para que esse vírus não vá para dentro de casa? Sim, infelizmente, né, a gente já tem vários casos de tanto cães quanto gatos e alguns animais de zoológico, né, então onças, né, os felinos em geral, que eles são suscetíveis à Covid-19. Porém, é muito válido ressaltar que a doença neles desenvolve de forma diferente e eles não conseguem passar essa doença para os seres humanos. Então, é uma forma totalmente diferente. Então, sempre a recomendação nossa, né, como médicos veterinários e profissionais de saúde pública, é que se a pessoa que está positivo para a doença, que evite de ter contato tanto com as outras pessoas da casa e inclusive com o animal de estimação. Né? A gente sabe hoje que a gente tem uma relação muito íntima com os nossos animais, então a gente gosta de beijar, de abraçar, e aí esse ato pode fazer com que o animal fique infectado. Então ele funciona muito mais como qualquer outra superfície. Então, por exemplo, uma mesa, uma cadeira, um sofá, né? Então, o animal ele vai funcionar como isso, mas ele não vai ter a doença como ser humano e ele não vai, por exemplo, né, se ele tiver a doença, ele não vai transmitir. Então, no caso dos passeios, que realmente assim, foi uma preocupação muito grande, o ideal é que, após os passeios, primeiro, passear em locais que não tenham tantos animais ou tantas pessoas circulando. Então, sempre procurar os locais ou mesmo horários, né, que sejam horários compatíveis. Não adianta também você passear meio-dia com o cachorro, que nós vamos gerar um outro problema. E o problema, né, de insolação, de problema de queimadura das patinhas. Então, sempre buscar locais que não tenham, e horários que não tenham muita gente passeando, né, com seus animais. E ao chegar em casa, né, sempre carregar ali um lencinho desses lencinhos umedecidos, pode ser inclusive de bebê, tá? Ou então um paninho com água e sabão. O que a gente não recomenda, né? Que os cães, né, e gatos não toleram álcool. Então, teve gente aí que começou a borrifar álcool, né? Comprava álcool 70 e borrifava nas patinhas dos animais. Então, eles têm uma sensibilidade olfativa muito grande, né, com álcool. Eu até vi aí a enquete de vocês a respeito do perfume. Se a gente tiver tempo, eu gostaria de responder a respeito do perfume, que é basicamente a mesma coisa do álcool. Eles não toleram muito bem esse odor do álcool. Né, o animal começa a espirrar, então isso obviamente pode gerar aí um outro problema respiratório. Então a recomendação é sempre essa: após o passeio, utilize ou um paninho com água e sabão e depois seca o animal, né, seca essa patinha, ou então o próprio lencinho umedecido. E hoje em várias casas, né, especializadas para animais de estimação, então pet shops, clínicas veterinárias, a gente já consegue encontrar esse produto.
E a Beatriz falou uma coisa bem interessante, né? Que é a história do banho a seco também. A gente já tem alguns produtos que podem ser utilizados e que são muito utilizados principalmente para filhotes que não podem frequentar pet shops. Entre eles, né, a gente tem esses produtos chamados de banho a seco. Pode ser em formato de gel, em mousse, então também, do mesmo jeito, umedece um pano com esse produto e pode passar na patinha do animal, ou no todo o corpo do animal sem problema algum. Tá certo, explicado. Conseguimos, então, né, esclarecer várias dúvidas a respeito da saúde dos pets, os cuidados no banho, comportamento também. Gostei bastante do nosso bate-papo aqui. Quero agradecer vocês duas pelo tempo, viu, pela disposição para esclarecer tantas perguntas aqui para a gente. Até uma próxima oportunidade. Beatriz e também Kellen. Obrigada.